Estamos de volta com o Band Entrevista. Aqui no estúdio comigo o diretor do DFTrans, Marco Antônio Campanella. Campanella, nós temos uma Copa aqui em 2014. Brasília vai sediar 7 jogos da Copa e temos muito o que fazer até 2014. Já estamos aí chegando no final de 2011, temos aí praticamente 2 anos. O Distrito Federal vai conseguir resolver esse problema de transporte até a Copa? Eu espero que sim, estamos lutando para isso, né? O governador Agnello já identificou no transporte uma das prioridades. Não é à toa que nós apresentamos os melhores projetos, foram considerados os melhores projetos de mobilidade social dentro do Pacto da Mobilidade do governo federal. Recursos da ordem de 3 bilhões servirão para ampliação do metrô, servirão para o início da construção. O metrô amplia 6 quilômetros, é isso? A quilometragem exata eu fico lhe devendo, mas é o braço da Asa Norte e mais um braço em Ceilândia e outro em Samambaia, né? Até lá, obviamente, não sei se todas essas estações estarão concluídas. Esse não está sob a responsabilidade direta do DFTrans. Temos também a construção do VLP. Pois o VLP ficará sob a coordenação do DFTrans? A construção do VLP, obviamente, é uma construção que envolve um conjunto de órgãos do governo, porque são obras de engenharia, são intervenções... TerraCap, Nova Cap, né, aliás, Nova Cap, né? Nova Cap, a Secretaria de Obras, enfim. É um corredor, o primeiro corredor, as obras já se iniciaram, é o corredor sul, que liga Santa Maria, Gama ao plano piloto, né? Nós temos ainda que ativar o corredor da linha verde, da IPTG, né? Que ainda não foi ativado por problemas, né? Que gerados pela falta de planejamento. Pensou-se a linha verde do ponto de vista dos carros, mas não se pensou do ponto de vista dos ônibus, né? Realmente uma ausência total de planejamento. Né? A obra ficou pronta e a licitação dos ônibus não foi feita a tempo de nós colocarmos os ônibus em operação. Então, nós estamos, com isso, criando condições para que Brasília chegue em 2014 com um sistema viário muito melhor, né? O veículo leve sobre trilhos, o projeto anterior o contrato anterior teve que ser cancelado por uma série de denúncias que houve envolvendo esse projeto. O novo já está em andamento, ele ligará o aeroporto à estação, ao terminal do setor sul da cidade. Enfim, é uma série de obras importantes. Além disso, nós vamos licitar todo o sistema de transporte aqui no Distrito Federal. A previsão é de que em fevereiro, até fevereiro agora de 2012, nós tenhamos já o edital na praça para licitar todo o sistema. Nós vamos dividir Brasília em algumas áreas operacionais, como fizeram algumas cidades, área sul, área norte, sudeste, sudoeste, e vamos licitar o serviço em cada uma dessas áreas operacionais, com a racionalização das linhas, com a integração plena do sistema, ou seja, uma integração temporal na qual o usuário compra um bilhete, ele pode durante 2, 3, 4 horas circular em qualquer modalidade. Essa integração, ela integrará o micro-ônibus com o ônibus e com o metrô, enfim, todas as modalidades de transporte, o bilhete único. Esse bilhete único não vai poder valer por um período, por exemplo, 30 dias, como acontece na Europa? O estudo está sendo feito ainda, é objeto desse edital. É possível Aliás, que os empresários da parte de ônibus são radicalmente contrários a esse bilhete, né? Há uma resistência, né? Porque a questão principal do bilhete único, da integração, é a forma de remuneração, porque muitas vezes o usuário utiliza um ônibus de uma empresa, outro ônibus de uma empresa, você tem que ter um sistema que seja capaz de identificar o serviço prestado por cada um desses operadores para fazer a remuneração justa. Mas isso, obviamente, hoje nós temos tecnologia para garantir que resolve esse problema. E a licitação vai conseguir resolver esse problema? Eu pergunto pelo seguinte, essa lei de licitação que a gente tem hoje é uma lei que, apesar de não ser tão antiga, ela já está arcaica e faz com que os processos licitatórios levem, às vezes, meses e às vezes até anos. Será que com esse processo licitatório a gente consegue
chegar até 2014 com uma estruturado para poder receber tanta... Eu acredito que sim, até porque nós queremos construir essa licitação de forma negociada, né? As cidades brasileiras que optaram pelo confronto na questão do transporte judicializaram os seus processos e ficaram décadas discutindo a licitação. Então nós temos que fazer isso de uma forma negociada. Nós não queremos desprezar absolutamente nenhum operador. Todos terão condições de participar desde que atendam aos requisitos de preço e técnica. O edital nosso a licitação será feita com base num critério de técnica e preço. Ou seja, aqueles que conseguirem comprovar melhor capacidade técnica e, ao mesmo tempo, tiverem condições de oferecer o melhor serviço ao usuário. O que significa o melhor serviço ao usuário? Significa número de passageiros por metro quadrado, significa acessibilidade, significa idade média da frota, enfim, um conjunto de critérios de natureza técnica. Esses, evidentemente, terão melhores condições. E uma coisa muito importante que nós vamos incluir nesse edital, nessa licitação, nós pretendemos definir um índice de desempenho operacional. Ou seja, se um determinado operador não conseguir atingir aquele índice durante um tempo, ele poderá ser desclassificado, tirado do sistema e o segundo colocado será posto para operar. Porque a eficiência do sistema tem que estar acima de tudo. Agora isso Inclusive, acaba... desculpe, Flávio, nós queremos também fazer pesquisas continuadas com os usuários que identifiquem também o que nós estamos chamando de índice de satisfação do usuário, para que o próprio usuário possa dizer da qualidade do serviço. Ô Campanella, às vezes me preocupa um pouco esse programa da licitação, de você escolher esse não conseguir atingir o nível de satisfação que deveria atingir, você opta pelo segundo. Isso daí muitas vezes gera uma disputa política, principalmente aqui no Distrito Federal. E será que o governo, o GDF, terá força, se porventura for escolhido um e precisar mudar, ele vai conseguir tirar esse escolhido? Porque a força política às vezes vem com igual um terremoto, né? Eu acho que nesse caso nós temos que procurar despolitizar ao máximo, porque isso trata-se de um atendimento ao usuário, né? uma qualidade do serviço que será aferido... Que é o que o usuário mais pede, né? Que será aferido por elementos de natureza técnica, não são elementos muito objetivos, né? Eu acho que aí, no caso, a possibilidade de uma ação de natureza, não digo que ela não vai existir, né? Nós sabemos que isso é possível, mas acho que nós temos que procurar estabelecer, por isso que o edital, a licitação, ela tem que prever isso, para que não feche o espaço para uma ação de natureza política que possa interceder no processo e dificultar a mudança. Até porque, pelo que você disse aí do perfil das linhas aqui no Distrito Federal, que você tem distâncias muito longas, né, e as pessoas saem de um determinado lugar e vão para o mesmo lugar, né, eles saem, por exemplo, vem aí de Santa Maria, por exemplo, e vai até a rodoviária e dali se distribuem para trabalharem, mas voltam para Santa Maria e acabam não utilizando durante o dia. Quando acontece isso, dificilmente você vai ter uma empresa privada rentável. Você acha que realmente o governo está sensível, disposto a subsidiar de alguma forma o transporte público? Sim, não tenho dúvida. Um exemplo já aconteceu esse ano. Né? Nós estamos com a nossa tarifa aqui, Flávio, há 7 anos congelada. 7 anos. Está certo que os operadores receberam outros benefícios. Isenção sobre o diesel, o ICMS sobre o diesel. A frota velha ficou rodando durante esse tempo, obviamente. Várias coisas foram trocadas, né? Quando as vans foram retiradas de circulação e entraram as cooperativas, nós tivemos aí um aumento de pelo menos 30% da demanda de passageiros para o sistema de transporte coletivo, para os ônibus, ou seja, houve um aumento de receita significativo por esse deslocamento de receita que era que estavam antes sendo atendidos pelas vans e passaram para os ônibus. Enfim, houve uma série de compensações com a manutenção da tarifa. O governador Agnello, quando entrou, tomou a decisão política de não aumentar a tarifa. Só que nós tínhamos um grande desafio, chegar na database dos rodoviários, que é uma categoria extremamente organizada, mobilizada, politizada, e não permitir que essa categoria pudesse ser utilizada pelos empresários para pressionar o governo pelo aumento da tarifa, em razão da necessidade inevitável de aumento salarial. O governador conseguiu. Nós conseguimos superar esse momento sem aumento de tarifa e sem greve.
A cidade teve alguns momentos de paralisação transcorreu sem grandes problemas, muito pontuais. Infelizmente, ainda estamos com um sistema muito precário, muito ruim, caótico, que estamos organizando nesse processo licitatório, a racionalização das linhas e tudo mais, um novo modelo mais eficiente, mais pontual. Vamos agora licitar até o final do ano todo o sistema inteligente de transporte, com a colocação de GPS nos carros, monitoramento eletrônico. Você poder controlar o que está acontecendo nesses carros. Que a nossa fiscalização do nosso corpo de fiscais ela é totalmente insuficiente para controlar 4 mil ônibus, uma frota de 4 mil ônibus. Enfim, tudo isso está sendo realizado. E nós superamos aquele momento através do subsídio. Né? Através do subsídio dos portadores de necessidade especial e dos estudantes, ou seja, o governo bancou todo o custo adicional da negociação deu condição de segurar a tarifa. Agora, a pressão, obviamente, continua. E eu sei que, em razão das características da nossa cidade, do custo elevado dessas operações, mas também da necessidade de ter um transporte de qualidade, o governador está realmente muito convencido da necessidade de manter um subsídio elevado. Agora, o subsídio só não resolve o problema. Nós precisamos subsidiar, nós precisamos garantir um transporte de qualidade. Sem dúvida. Ô Campanella, eu quero falar também, nós vamos falar no próximo bloco, vamos fazer mais um pequeno intervalo, sobre o partido Pátria Livre, que é o PPL, que é o partido mais jovem do Brasil. Você, além de diretor-geral do DF Trans, integra também o partido da Pátria Livre. Exato. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. A gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí.